Olá Brasil, bem-vindo a mais um Sextouro, uma sexta-feira 13, data bem propícia para a semana que a gente viveu, aliás, para os 15 dias que a gente viveu, né? O corona chegou aqui e está espalhando um pouco mais, mas eu acho que não há motivo para alarde e desespero ou preocupação. Eu sou de uma empresa sul-coreana, eu trabalho na Mirai Asset e a situação na Coreia está controlada. Na China já acabou o pico do contágio, isso parece como uma nuvem que passa e vai, essa é a impressão que eu fiquei. Ontem, muita gente falou da live que o presidente fez com a máscara, mas aquilo é para educar, para ensinar. Quem estiver tossindo, bota a máscara para não passar para o próximo. Isso é normal. Vamos lá para a Bolsa. A gente teve a pior semana desde 2008. A Europa teve a maior queda da história. Os Estados Unidos teve a maior queda desde 1987. A gente teve os negócios suspensos 4 vezes aqui no Brasil. Isso é raro, tá bom? O NBA lá nos Estados Unidos tá cancelado. A Disneylândia tá fechada. O jogo de hóquei tá cancelado até segunda ordem. Nova York, a cidade, tá fechada. A Itália tá fechada. Outros países, as escolas estão suspensas. O Minas Gerais decretou estado de emergência. O Rio de Janeiro cancelou as aulas nas escolas públicas. Aqui em São Paulo, diversas faculdades, a Mackenzie, a SPM, INSPER, a Unicamp, entre outras, tá bom? Estão com as aulas canceladas. Eu acho que uma notícia boa que veio de lá e pode ter passado desapercebido é que o Joe Biden, o candidato democrata que não é o socialista, venceu e vai carimbou a disputa para a Casa Branca contra o Trump. O socialista é péssimo para os mercados, se bem que com esse coronavírus e com o assunto do petróleo que a gente já vai falar na lousa, as bolsas caíram e caíram com força. Mas ó, eu quero te falar um negócio. Vamos lá, vamos estudar aqui para vocês verem o quanto a bolsa perdeu de valor. Aqui ó, a bolsa antes da crise ela valia 1 trilhão e 100 bilhões de reais. Depois da crise ela afundou e ela estava valendo 700 bilhões de reais. Isso quer dizer que a bolsa perdeu 400 bilhões de reais. É triste. Mas tem um lado que você deve olhar. O rei da bolsa, Dr. Barsi, falou. Nesses níveis, tem um monte de empresa que divide o lucro, que paga dividendo, que está atrativo. Tem empresa pagando 7, 8, 9, 10 e até mais de dividendo por ano. Então se você bota, por exemplo, 10 mil reais, tem empresa que te dá 1.000 por ano. É bom, isso é importante. Bom, vamos lá para os principais pontos que a gente separou para o Sextouro de hoje para falar para vocês. Bom, acho que como eu disse ali, Nova York fechada. Aproxima aqui, Lucas, para o pessoal ver. Nova York fechada. O primeiro ponto que eu quero falar, aproxima aqui, Lucas, são os ursos, né? Os ursos estão fazendo ioiô com o touro, né? O que significa o urso? O urso, ele significa a queda, né? O touro, ele chifra, ele significa alta. E quando é que um mercado, quase todos os mercados do mundo afundaram? Quase todos os mercados do mundo afundaram. Então, quando é que um mercado entra em urso, em modo de queda, em tendência de queda? Quando que ele entra no terreno pantanoso dos ursos? Quando da máxima cai 20% ou mais. E isso aconteceu praticamente no mundo inteiro, inclusive no petróleo, tá bom? Bom, vamos lá. Esses 3 pontos, eles se interligam, então eu vou acabar falando, eles se interligam. Então as bolsas afundaram essa semana no mundo inteiro, tá bom? E acionou os disjuntores, os circuit breakers. Plof, desligavam-se os negócios. O circuit breaker em inglês significa disjuntor, que ele corta. Quando a eletricidade vai dar curto-circuito na tua casa, o disjuntor vai lá e corta. É isso que a bolsa faz. Quando está caindo 10%, aqui no Brasil, se a bolsa cair 10% do fechamento, puf, aciona o disjuntor, liga o circuit breaker. Nos Estados Unidos é 7%, tá bom? Então é isso que significa acionar o circuit breaker, tá bom? E por quê? O que aconteceu para que tivesse que suspender os negócios? Que foi algo muito sofrido, muita gente perdeu dinheiro, gente grande perdeu dinheiro, fundos quebraram, tá? E as pessoas físicas também sofreram. Mas lembre-se, se você é investidor de longo prazo, eu quero deixar uma coisa clara para você. Investidor de longo prazo não é pegar 30% do seu patrimônio, botar na bolsa e esperar. Isso é especular.
Tá? Investidor de longo prazo, você tem que diversificar no tempo o seu aporte. Todo mês você tem que botar um pouquinho. Você não pode pegar 30% do seu patrimônio e botar lá e ficar olhando. Se você pegou 30% do seu patrimônio e botou lá no 120 mil, então você vai ficar esperando um tempão. Mas se você pegou um pouquinho do seu patrimônio e botou lá no 120 mil, e agora que está 70 mil, você bota mais um pouquinho do seu patrimônio. E a hora que tiver daqui a um mês, você bota mais um pouquinho. E você tem que diversificar em anos, não é em alguns meses, é em vários, são em 5 anos, são em 8 anos. É assim que funciona nos Estados Unidos. Eu não sei se você sabe que não é comum nos Estados Unidos crianças terem festa de aniversário de 1 ano. Sabe o que eles têm? Ganham ação dos padrinhos, dos pais, dos amigos. As crianças de 1 ano começam a ganhar as primeiras ações. Quando as crianças que nascem ganham as primeiras ações quando fazem 1 ano. Porque o investimento, para ser diversificado, não é só diversificar nos setores e dentro dos setores das ações. Também tem que diversificar o investimento, o aporte no tempo. Se você não diversificar o investimento, o aporte no tempo, você está especulando, saiba. Mesmo que você ache que você está investindo. Não é, você está especulando. Você pegou 30% do patrimônio e botou lá, tá bom? Então vamos lá. O que aconteceu? No sábado a gente esperava que tá tendo uma guerra de preços do petróleo, uma guerra mundial de preços dos petróleos entre os russos e os árabes. Mas não se equivoque. O que aconteceu? Eles estavam lutando para diminuir a produção do petróleo em 1,5 milhão de barris por dia. E eles não se entenderam. Não se equivoque, do mais pobre ao mais rico. Esses dois caras são os dois caras mais ricos do planeta, tá? Do mais pobre até o mais rico é igual. Eles brigaram, discutiram, saíram de lá, um batendo o pé e falaram: você quer saber? Eu vou botar esse petróleo a $20. Sabe Deus onde eles querem botar? O Goldman Sachs falou que pode ir até 20. Então na segunda-feira o petróleo já amanheceu a $30, caindo mais de 30%, também entrando no modo urso. O petróleo também está no modo urso, mas ele é diferente por quê? Porque esses dois caras decidem o preço. Acontece que é um assunto que dois caras decidem e interessa para 7 bilhões de pessoas, tá bom? Então, né, nessa situação da guerra do petróleo, tá, houve um estresse no fim de semana e segunda-feira já abriu tudo em queda e aí foi o gatilho para essas quedas brutais que a gente viu hoje, para circuit breaker, para disjuntor ligado no mundo inteiro, cortando o negócio para evitar que a bolsa caísse mais, tá bom? Aí o que aconteceu? Dada essa situação, os bancos centrais e os governos reagiram, cortaram juros, gente, a Itália cortou juros, o Reino Unido cortou juros, a Indonésia cortou juros, Japão fez estímulo e Noruega cortou juros hoje, o Canadá cortou juros, mais juros hoje também, tá todo mundo reagindo contra o urso, porque a gente tá dentro do terreno pantanoso dos ursos, tá bom? A principal reação de hoje, que foi hoje na sexta-feira, veio do Federal Reserve, que anunciou: eu vou injetar 5 trilhões de dólares no sistema financeiro. Isso é dinheiro que não acaba mais. Só para vocês terem uma ideia, na crise de 2008, na crise hipotecária financeira que quebrou o Lehman Brothers lá nos Estados Unidos, eles injetaram 4 trilhões de dólares em muitos anos. Esses caras agora, os americanos, o Trump e o Jerome Powell, eles querem injetar 5 trilhões em questão de meses. Então os mercados melhoraram muito. A bolsa hoje amanheceu com 15% de alta hoje na sexta-feira, depois de vários circuit breakers. Não se esqueça, o mercado está muito volátil. Então essa volatilidade, 15 para baixo, 15 para 10, 8 para baixo, 15 para cima, também é causada por conta da volatilidade alta que está acontecendo. Outra coisa que os americanos estão pensando em fazer é, por exemplo, para estimular a economia, é cortar impostos. Tá, vamos cortar impostos dos trabalhadores. Outra coisa que estão pensando, as pessoas mais pobres, vamos não cobrar impostos deles até essa situação se resolver, né? Vamos reduzir os juros dos impostos. Eles vão ajudar as seguradoras. O Trump já avisou, vai ajudar as companhias aéreas, porque não tem ninguém entrando em avião. Eu vi a American Airlines está vazia. Eu tenho um amigo que viaja Nova York e Londres o tempo todo. Ele pegou e bateu uma foto no avião vazio, antes do Trump proibir a viagem Estados Unidos e Europa, que foi também um gatilho. Então foi uma somatória de coisas. As duas principais foram para as quedas bruscas: a guerra do petróleo e a proibição das viagens para os Estados Unidos, tá bom? Da Europa para os Estados Unidos. Um outro ponto importante que teve, tá bom, foi
não, mas teve também uma outra coisa importante aqui no Brasil, que é importante dizer, que o Brasil está tomando providências também, está tomando algumas atitudes também. Meu colega aqui de renda fixa, o Maír, me lembrou que o Brasil está pensando em, por exemplo, antecipar o pagamento do 13º, 23 bilhões de reais. Isso é importante, injeta dinheiro na economia. E eles estão querendo também, né, aprovar uma medida provisória para injetar 5 bilhões de reais na saúde. Isso também traria dinheiro para dentro da economia e seria positivo. E lembrar também que o Banco Central agiu com artilharia pesada, fez leilão atrás de leilão. O dólar bateu 5,02. Meu Deus, que alto, que forte. Mas não é algo local. Os riscos países do mundo inteiro dispararam. E depois do Trump falar que vai botar 5 trilhões, Trump não, né? O Federal Reserve, o Jerome Powell, falar que vai injetar 5 trilhões, depois arrefeceram todos os riscos países hoje, nessa sexta-feira. Isso é importante também, tá bom? A gente teve uma situação também um pouco desconfortável aqui, tá? Bom, hoje na sexta-feira ficou boato pra tudo que é lado, que o presidente da República tava com coronavírus, espero que não, tá bom? Mas aí o que aconteceu? Houve, né? Quando os mercados estavam na lona, quando tava tudo arrebentado, tava todo mundo preocupado, tentando entender o que estava acontecendo, aquela bagunça, porque era disjuntor ligado, circuit breaker atrás de circuit breaker ligado, o Congresso derrubou um veto do Bolsonaro, tá bom? No benefício da prestação continuada. E isso vai ser um prejuízo para o Brasil, mais de 200 bilhões de reais de prejuízo. Isso ajudou a derrubar ainda mais a bolsa aqui. Essa foi a notícia local que a gente teve, tá? De resto veio tudo lá de fora, tá bom? Acho importante lembrar que semana que vem nós temos a Super Quarta. E na Super Quarta ninguém sabe o que vai acontecer. A gente não sabe. Bom, pelo menos no Brasil, tá bom? E lá nos Estados Unidos também não. Tem gente falando que os Estados Unidos pode cortar o juro a zero, agora, porque a situação é grave. Só que agora eles falaram que vão injetar 5 trilhões, então não sei se eles vão cortar zero. Na verdade, ninguém sabe. Aqui no Brasil, o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, tinha dito que ia cortar os juros de logo. Lembra quando o Federal Reserve, o Banco Central americano, na semana passada, cortou os juros de maneira extraordinária, de maneira surpreendente? Naquele dia à noite, o Roberto Campos Neto falou, olha, a gente vai ter que cortar os juros aqui também. Isso, inclusive, deu gasolina pro dólar subir no dia seguinte e nos outros dias, e ele veio com leilões em cima para tentar acalmar o mercado, tá? Então, na verdade, ninguém aqui no Brasil, se alguém te falar que sabe o que vai acontecer, ninguém sabe, nem se vai subir, ou se vai cair, ou se vai manter. Temos que olhar. Eu acho que um outro ponto muito importante que aconteceu essa semana foi o colapso da Bitcoin. Você que tem Bitcoin fica sabendo, não é verdade que serve para hedge em crise. E esse era um dos principais argumentos que vocês tinham para vender para quem investe no mercado real, tá? Então, cuidado, a Bitcoin não funciona de hedge para crise, não é uma proteção para os seus investimentos na crise. Ficou claro hoje, nessa semana, tá bom? Bom, gente, eu acho que é isso, tá? Não vamos na manifestação, show corona e cuidado com corona. Eu sou o Pablo, bom fim de semana.